Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês que estão aí do outro lado. Eu peço licença para adentrar na sua casa, para vos contar uma boa nova. Jesus ressuscitou. Hoje é domingo, dia de ressurreição, dia de meditarmos na ressurreição do Senhor Jesus. E para isso, eu convido você para fazermos uma leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Entretanto, vou ler apenas 3 versículos, o versículo 1, 9 e versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Meus irmãos, nós vivenciamos na semana que se passou e nessa semana que se inicia grandes emoções. Na sexta-feira, vivenciamos ali o sacrifício, a morte do Senhor Jesus Cristo. Era a sexta-feira de madrugada, quando Jesus Cristo, no jardim do Getsemane, foi preso por um grupo de soldados do templo. Foi preso e foi levado à liderança religiosa de Israel, ao sacerdote, ao sumo sacerdote. Posteriormente foi levado também às autoridades romanas. E o Senhor Jesus foi condenado à morte, morte de cruz. Uma morte terrível, uma morte que era apenas para as pessoas que eram inimigas do Império Romano, tinham esse tipo de morte. Jesus Cristo foi crucificado ao lado de 2 malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Às 3 horas da tarde da sexta-feira, Jesus Cristo entrega o seu espírito, ele morre. E ali, José de Arimateia, um dos líderes ou dos chefes do Sinédrio, alguém importante, mas que não compactuava com aquilo que havia sido deliberado para capturar Jesus. José de Arimateia era um homem de Deus, um homem temente a Deus, e ele procura as autoridades romanas e solicita que o corpo de Jesus Cristo seja retirado do madeiro antes que se inicie o Shabat. E ele consegue isso. O corpo de Jesus é retirado do madeiro, o corpo de Jesus é envolto em faixas ou em lençóis, e José de Arimateia compra um sepulcro que era encravado numa rocha, e ali ele faz o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. O Shabat se inicia no sábado às 18 horas. Imagino que os discípulos, a mãe de Jesus e todas as pessoas mais próximas de Jesus foi um Shabat muito diferente. Foi um Shabat que eles trouxeram à memória o tempo que conviveram com Jesus, que sorriram com Jesus, que se alegraram com Jesus, que presenciaram os milagres de Jesus, mas eles também experimentaram do sofrimento, da tristeza e de não mais ver Jesus e de Jesus não estar mais com eles. As emoções afloraram o coração ou os corações dos nossos irmãos do primeiro século. Talvez para eles tudo tivesse acabado. Ainda é madrugada do domingo. Maria Madalena, uma das discípulas do Senhor Jesus Cristo, vai até o sepulcro. E quando se depara no sepulcro, Maria Madalena observa que a pedra está removida e que apenas faixas ou os lençóis que cobriam Jesus, envolviam Jesus, estavam ali. Ela não pensa 2 vezes, ela vai à procura dos discípulos de Jesus. Ela encontra Pedro e ela também encontra João, aquele a quem Jesus amava. Ela relata o acontecido para os 2 discípulos. Os 2 saem correndo ao mesmo tempo. Entretanto, João, o discípulo amado, é mais ligeiro e ele chega no templo em primeiro lugar. E ele observa do lado de fora somente os lenços, ou os lençóis, ou as faixas que envolviam Jesus. Pedro chega segundos depois e não pensa 2 vezes, ele adentra o sepulcro, ele entra no sepulcro e ele observa que o sepulcro está vazio. Em nenhum momento eles lembraram, nem Maria Madalena, nem João e nem Pedro se lembraram das palavras de Jesus.
nos 3 anos de colegiado, nos 3 anos de convivência, quando Jesus dizia que subiria a Jerusalém, que seria entregue nas mãos das autoridades e que seria morto e que seria sepultado, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Aqueles homens e aquela mulher estavam tristes, inconsoláveis. Para eles, tudo havia se acabado no sábado. Tudo havia se acabado na sexta-feira, no sábado e pior ainda, agora no domingo. Roubaram o corpo do Mestre. E eles voltam para casa, diz o texto. Eles voltam para casa, eles voltam para a comodidade, eles voltam para a cama, para o travesseiro. Talvez voltem à mesa e estão ceando, estão comendo, voltam para as suas atividades. Como pessoas que nunca conheceram Jesus e nunca fizeram com que as palavras deles, de Jesus, se tornassem palavras vivas. A pessoa que não entende a Escritura e que não entendeu que Jesus ressuscitou, ela vive sem perspectiva de vida. Mas aquele que entende que Jesus ressuscitou e que ele vive e que a gente pode ver o amanhã à luz, a gente vive de modo diferente. Pouco tempo depois, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos quando eles estão na casa ou em casa, reunidos. E o Senhor adentra esta casa e faz uma saudação, Shalom Aleichem, paz seja convosco. E eles ficam maravilhados por verem que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Hoje é domingo, Jesus ressuscitou. E o convite do Senhor Jesus Cristo é para que eu e vocês possamos compreender a Escritura e possamos viver como ressuscitados, como novas pessoas em Cristo Jesus, porque já experimentamos a morte de Jesus. Agora precisamos experimentar a ressurreição, viver em novidade de vida. Precisamos não apenas pregar sobre a ressurreição, mas precisamos aprender a viver como ressuscitados, como novas pessoas, pessoas santas, separadas por Deus para o santo ministério. Não podemos receber o Senhor Jesus Cristo, crer no ressuscitado e voltarmos para casa tristes para o nosso convívio. Nós precisamos, como Jesus, nós precisamos remover as pedras que nos prendem, as pedras que nos impedem de viver e de sermos instrumentos para que a luz do Senhor, ela atinja as pessoas, que ela vá ao encontro das pessoas. Precisamos ser instrumentos de Deus em nossos dias, que as pessoas possam ver em nós o ressuscitado, que as pessoas possam observar no nosso falar, nas nossas atitudes, em nossas orações, que elas possam observar que Cristo vive e assim elas podem ver o amanhã. Eu desejo a você um domingo abençoado, repleto da presença de Deus, que possamos rememorar, que possamos trazer à memória, possamos reviver que Cristo vivo está e Ele nos espera e nós o esperamos. O nosso encontro com Ele, Jesus voltará e nós precisamos, hoje, domingo, dia de ceia, dia da ceia do Senhor, um dia de trazermos à nossa memória o que aconteceu na sexta-feira da paixão, o que aconteceu no sábado e o melhor, o que aconteceu no domingo, que nos dá uma perspectiva, que nos traz esperança, porque se Jesus não houvesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã, e a nossa pregação não é vã, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia Ele voltará para resgatar a sua noiva, a igreja do Senhor, os lavados e remidos no sangue de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, e vivamos um domingo abençoado diante do ressuscitado, diante de Jesus. Deus abençoe. Pai, eu agradeço ao Senhor pelo teu grande amor demonstrado na cruz do Calvário. Agradeço ao Senhor, Deus, pela vida de José de Arimateia, aquele homem dirigido e movido pelo teu Espírito Santo. Quero agradecer ao Senhor, Deus, porque nem a morte pôde prender Jesus Cristo. Ele está vivo, ressuscitado dentre os mortos. Muito obrigado. E porque Cristo ressuscitou, nós podemos caminhar hoje
como novas criaturas em Cristo Jesus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É o que eu oro ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de Cristo Jesus seja contigo, meu irmão, aí do outro lado. Deus abençoe. Amém.